segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: descanse no Senhor, espera nele. Grandes coisas estão por vir na sua vida, amém? Vamos declarar isso? Aleluia, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer.
aqui. Ninguém é como nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coloque a mão sobre o seu coração e declare isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Obrigado, Senhor, por as promessas de nossas vidas, Senhor Deus. Nós cremos que grandes coisas acontecerão em cada um de nós, Senhor Deus. Cremos que grandes coisas, Senhor Deus, grandes bênçãos, o Senhor há de derramar sobre cada um de nós. Cremos que o Teu Santo Espírito, meu Pai, continuará passeando em nossas vidas, Senhor Deus. Só possa quebrantar os nossos corações, para que nós possamos sentir realmente a Sua presença, Senhor Deus. Que nosso louvor seja um louvor agradável aos Teus olhos, meu Pai, que chegue até o Teu trono de glória, que nós possamos sentir um pouquinho da Sua glória, meu Pai, e da Sua presença em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, meu Pai, te agradecemos por esse momento, para a glória do Senhor. Amém. E convido você a trazer sua oferta diante do Senhor, até o altar. Bastante alegria, o gasofilaço vai estar aqui na frente, você continue em pé, vamos estar louvando ao Senhor. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo é, Senhor. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo é, Senhor. Pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus, pois as tuas grandes obras todos os olhos podem ver, teu poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus, ser exaltado, ser exaltado, ó Deus, ser exaltado, ó Deus.
adoração na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te louvar, ó Pai, por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, que foram depositadas aqui no Teu altar, Senhor. Que os Teus filhos, ó Deus, em atitude de fé, Pai, consagraram a Ti, Senhor, aquilo que tem recebido de Ti, Deus. Nós viemos Te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos dar, Pai, graça, Senhor, sabedoria para administrarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Deus. Que sejamos, ó Deus, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos olhar, ó Deus, ao nosso lado, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, tantas pessoas aos nossos redores, ó Deus, que precisam, ó Pai, do Teu sustento, Senhor, do Teu cuidado, Senhor. Que sejamos sensíveis à Tua voz, Senhor. E que os filhos, Senhor, da Tua igreja, ó Pai, que vão administrar, ó Deus, esses recursos financeiros, Senhor, que seja empregado, ó Deus, segundo o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, oramos, Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Antes de chamarmos as crianças aqui para frente, para a oração junto com elas, gostaria de identificar as pessoas que estão nos visitando nesta noite. E se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez, pudesse se colocar em pé um pouquinho para que, destacados, pudéssemos cumprimentar vocês. Alguém aqui, 2 pessoas, lá atrás mais uma pessoa, ali também. Olha que bom, nós estamos contentes com a presença de vocês, que Deus esteja abençoando. E esta casa é a casa de vocês também, tá bom? Sempre que tiverem essa oportunidade, estejam aqui para louvar ao nosso Senhor junto com a gente. Quem está pertinho dos nossos visitantes, por favor, estenda a mão amiga e acolhedora em nome do Senhor Jesus Cristo para os nossos visitantes. Enquanto isso, as crianças já podem estar se dirigindo aqui para o altar para a nossa oração, então. Se não couber ajoelhadinha aqui, pode sentar aqui, olha. Pode sentar aqui no carpê mesmo. Qual é o nosso compromisso junto com as crianças? Educá-las no caminho do Senhor Jesus e orar por elas. Nós vamos fazer isso agora. Estenda a sua mão em direção às crianças aqui no altar e interceda pelas crianças agora. Senhor nosso Deus, aqui estão as pequenas vidas, crianças que o Senhor chamaste para estar te conhecendo como Senhor, Deus único e verdadeiro, e ao Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Que a mensagem que as crianças estiverem recebendo seja forte, poderosa, e seja a sementinha plantada no seu coração, a germinar e a crescer, quando se tornarem adultos, possam estar firmes e fiéis em Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Assim rogamos a tua bênção sobre as crianças e sobre os que ministrarão as lições para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode acompanhar as professoras e professores. Graça e paz, irmãos e irmãs. Estes dias nós temos recebido alguns aqui de púlpito, muitos outros nas conversas individuais, testemunhos missionários de viagens missionárias, de experiências missionárias, pertinho, outras bem distantes. E hoje à noite nós vamos ouvir a nossa irmã Josiane. Está pronta, Josi? Está na agulha? Josi é nossa missionária, membro aqui da nossa igreja, e ela trabalha ali na base da Jocum, Monte das Águias, e ela fez um curso específico de aconselhamento, e ela vai testemunhar como foi o curso e como foi o prático na Inglaterra, Dinamarca e França. Vamos ouvi-la. Graça e paz, igreja. Eu trouxe umas fotos, mas misturou todas as fotos. O Josimar me chamou lá agora, disse: Josi, mas enrolou tudo, estava tudo separadinho, mas não tem problema. Só para a gente dar uma olhadinha, né, no trabalho que a gente pôde fazer.
a igreja que a gente trabalhou na Dinamarca, que é a Bethania Kirken. Nós ficamos 40 dias lá na Dinamarca e a gente trabalhou, como é uma escola de aconselhamento, não houve, assim, o foco não era evangelismo. Então, a gente trabalhou junto às pessoas da igreja. A gente trabalhou com ministrações, com um estudo sobre o prumo divino e também com intercessão, com aconselhamento pessoal, né, um a um com as pessoas, a gente fez atendimento, mas também trabalhamos com a escola, uma escola de deficientes, crianças deficientes, né, a gente trabalhou com elas também, e nós éramos uma equipe de 11 alunos, que graças a Deus foi, assim, um tempo muito bom de estarmos juntos como equipe. Embora a gente acabou que não terminamos o prático às 11 pessoas, terminamos em 7 alunos. Né? Nem todos foram até o fim. Né? Esse foi um momento um pouco difícil para a gente, mas em tudo a gente pôde ver o tratar de Deus com cada um de nós. Né? Então, a gente trabalhou na Dinamarca 40 dias, depois nós tivemos na França. Na França, nós tivemos 20 dias, trabalhamos com a Igreja Assembleia de Deus. Também o foco não era evangelismo, né? A gente trabalhou muito com a igreja na França, igreja só de brasileiros. Ao contrário que na Dinamarca, a gente ficou 40 dias sem entender quase nada. Tínhamos 2 tradutores, né? Um que traduzia do português para o inglês e do inglês para o dinamarquês, porque eles falam dinamarquês, né? Então, foi assim, bem um choque, né, de línguas, né, difícil, uma dificuldade grande. Né? Mas, em tudo isso, o Senhor nos deu graça. Nós trabalhamos, essa foto, em especial, ela é na Dinamarca, nós trabalhamos com muçulmanos. Na verdade, pessoas que estavam num discipulado já tinham aceitado Jesus, ex-muçulmanos, né? Então, já cristãos. Né? Eles estavam, inclusive, pedindo para a gente muita oração, porque na Dinamarca eles estavam mandando de volta os iranianos, os árabes, não estavam aceitando que eles ficassem no país. E na Dinamarca, a Dinamarca é livre para a gente adorar a Deus. Né? Então, até que os irmãos, quando lembrarem, estejam orando por aqueles que estão se convertendo ao cristianismo, mas estão encontrando muita dificuldade, perseguição. Como a gente, lá na história de Naamã, né? Naamã, depois que foi curado, ainda ele voltou, né, a entrar na sala, né, e se dobrar lá diante do Deus dele, lá, né, o Deus na verdade, não era mais o Deus dele, né? Então, muitas vezes, eles têm que continuar ainda, sabe, naqueles cultos e rituais deles, porque até que a fé deles sejam fortalecidas, para que eles possam, então, tomar uma posição, né? Porque eles são perseguidos mesmo, pelo próprio povo. Né? Já na França, como eu estava falando, a igreja totalmente brasileira foi um alívio, um refrigério do Senhor para nossos ouvidos, né? E também para a língua, né, que estava travada. Né? A gente pôde falar, comunicar melhor aquilo que Deus tinha dado para a gente levar. Né, que era realmente assim, na área de aconselhamento, da gente sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, a dor das pessoas. E lá na França, a Igreja da Assembleia de Deus, uma igreja com mais de 100 membros, uma igreja forte também, mas a gente percebeu assim, a dor do coração daquele povo brasileiro, que saiu do Brasil em busca de um sonho, da realização de um sonho. E não era grande coisa. Eles só queriam uma vida melhor, queriam uma casa, ter um lugar melhor para a sua família. Então, a gente viu que eles tinham uma dor no seu coração. E a gente pôde trabalhar junto com eles. Né? E tivemos uma vietnamita que se converteu. Ela ouviu a gente conversando e testemunhando. E parecia que ela entendia tudo que a gente falava. Mesmo que tinha o tradutor, mas parece que quando a gente falava, antes do tradutor traduzir, ela já se alegrava com a gente, naquilo que a gente falava para ela. E ela se converteu, entregou a vida dela a Jesus, foi um momento muito maravilhoso. E na Inglaterra, a gente também teve um momento muito bacana, que a gente estava até em dúvida. A gente
tinha palavra de Deus para ir, mas as portas começaram a fechar, os pastores queriam nos receber, eles estavam meio voltando atrás, porque a igreja lá, ela é alugada por hora. Então, o lugar, o espaço físico não tinha para nos receber. E as casas eram pequenas, então seria difícil para nos receber. Mas o Lúcio e a Dina, que são membros dessa igreja, que são missionários também, né? Eles estavam orando, intercedendo junto com a gente, e eles disseram para a gente assim, olha, nós temos entendido que é momento de vocês virem para cá. A Inglaterra precisa de vocês. Nem que seja da presença de vocês aqui. Mas venham para cá, nós temos entendido isso. E a gente também estava entendendo isso. E eles abriram a porta da sua casa. Eles tinham voltado recente daqui do Brasil para lá, e eles abriram a porta da casa deles para a gente. Inclusive, eles falaram assim, olha, a gente recebeu uma oferta de 1.000 libras. Acho que não era 1.000 libras, acho que era R$1.000. Acho que eram umas 300 libras, né? E a gente, em compras, e a gente está com os armários cheios de comida. Vocês não precisam nem comprar alimento, que a gente vai dividir. Eles estavam muito desejosos que a gente fosse para lá. E a gente foi, e foi um tempo muito abençoado. Também pudemos... Aí sim, a gente evangelizou, acho que vocês... Até devem, a gente evangelizando na rua de Luton, que é uma cidade lá na Inglaterra. A gente pôde fazer evangelismo. Foi muito gostoso, porque o evangelismo é uma coisa muito boa, né? A gente poder, ainda a língua, né? Ainda era uma barreira. Eu não falo inglês, né? Poucos falavam inglês aí, mas só de você entregar um folheto para alguém, falando do amor de Jesus, e aquela pessoa aceitar aquele folheto, aquilo ali, assim, te dá, assim, uma alegria muito grande, porque você sabe o que você está colocando na mão daquela pessoa. É uma mensagem de vida, uma mensagem do amor de Deus, né? E as pessoas estão necessitadas dessa mensagem. E aí a gente estudando, porque era uma escola, nós tivemos que fazer muitas atividades como escola também, né? Nós tínhamos uma diretora que estava junto com a gente, prestando atenção em tudo que a gente fazia, né? Mas o que foi muito importante, assim, em tudo que eu vi, em tudo que eu aprendi, foi o que diz no Salmo 133. Acho que todos sabem, né? No Salmo 133 fala da unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje de manhã eu estava ouvindo aqui o pastor Ismael contando do Peru, né? Eu já estive lá também, graças a Deus, uma bênção, um país que eu vejo assim, o amor de Deus por aquela nação. Realmente Deus é um Deus de nações, de povos, né? E às vezes a gente se engana quando a língua, a gente diz, eu não falo inglês, eu não falo espanhol, não posso ir para aquela nação. Mas Deus não comunica só através da nossa língua. Não é só através da língua, é através da nossa oração, é através da nossa intercessão, é através do nosso toque, do nosso carinho pelas pessoas, né? Através da nossa abençoando as pessoas. Às vezes você nem conhece as pessoas, mas você abençoa aquela pessoa, aquela vida, né? Diante de Deus, né? E esqueci o que eu estava falando. Do pastor Ismael. Obrigado, Rafa. Então, eu estava falando do pastor Ismael, né? O pastor Ismael estava falando hoje, né, aqui, sobre o Peru, né? E eu esqueci de novo. Eu passei por cima, fui falar outra coisa, né? Foram 3 meses. Tá? Eu fiquei, me ajuda isso com pergunta, legal. Eu funciono melhor desse jeito, com perguntas. Não, gente, olha, essa é uma dificuldade minha, assim, sabe? Falar eu até falei, eu acho que apareceu ali, né? Falei para a igreja, mas é uma dificuldade que eu tenho. Por isso é muito importante, irmãos, que quando que vocês estejam orando por mim, sabe? Essa é uma dificuldade. Eu sou muito boa no 1-a-1, no discipulado, onde eu trabalho, lá na Jocum, a gente faz o discipulado com os jovens, né? Isso aí eu vejo assim que é uma unção de Deus sobre a minha vida. Mas para falar como uma preletora, assim, é muito complicado para mim, sabe? Eu acabo me enrolando, né? Mas, irmãos, eu queria, assim, agradecer mesmo
porque eu sei que vocês estiveram orando, tá, pela minha estadia lá, pelo nosso tempo, pela nossa escola lá. E foi mesmo frutífero. É o que eu ia falar sobre a unidade. Agora veio. É a unidade. Deus tem me falado justamente sobre o Deus que ama o seu povo unido. Ama o seu povo unido através da intercessão. Quando você está orando pelos missionários que estão fora, sabe? Você está unido. Quando nós estamos orando por outras nações. Lá na Jocum a gente costuma orar muito pelas nações. Deus sempre está trazendo essa carga de oração, orar pelos povos. Né? Então, assim, que a gente nunca esqueça de estar orando. O Peru é uma cidade que Deus não esquece. Quando o pastor Ismael falou hoje aqui, eu lembrei do Peru. Eu disse assim, Deus nunca esquece o Peru. Sempre levantando missionários, levantando alguém para proclamar o nome do Senhor. É uma cidade que está sedenta do amor de Jesus. Muito sedenta. E lá na Dinamarca, eu encontrei uma igreja parecida com essa aqui. Uma igreja que busca o Senhor, que ora de dia e de noite. As pessoas têm me perguntado, mas como que é na Europa? O povo está muito frio? Olha, como eu trabalhei com as igrejas, a igreja está aquecida. A igreja está aquecida, elas têm dobrado o joelho. E todos os pastores falaram para a gente, vocês são resposta de oração. Todos falaram para a gente, voltem, as portas estão abertas, a gente necessita. Assim como Lúcia e a Dina falou para mim, falou para todos nós, voltem, a gente precisa de vocês aqui. Todos os pastores falaram para a gente que eles necessitam. E eles necessitam de mim, e eles necessitam de vocês também. Da nossa oração e da nossa disposição. O Lúcio e a Dina até mandou um convite para os jovens, não só jovens de idade, né, mas para aqueles que são jovens no coração, na mente, né, que estão sendo renovados, para estarem fazendo parte agora, como intercessores e também atuando, né, nas Olimpíadas que vai acontecer. Né? Eles vão estar fazendo impactos lá na Inglaterra. Então, que a gente possa se unir a eles. Até eu quero pedir para eles mandarem mais notícias de como está acontecendo, né? Toda essa preparação para as Olimpíadas, que a gente possa se envolver também. Né? Como a gente vai se envolver aqui para a Copa, né, do Mundo, que vai acontecer aqui no Brasil. Né? Mas, irmãos, eu estou muito grata a Deus por todos que me apoiaram, por todos que têm investido no reino de Deus através da minha vida. Tá? E eu peço mesmo, de coração, que todos continuem intercedendo por mim. Eu necessito muito das orações, porque são elas que nos sustentam. Elas que nos dão força. Quando às vezes a gente está dizendo, ai, não. Até por uma dificuldade, como eu disse para vocês, compartilhei, né? Diz, ai, meu Deus, eu acho que não dá, não consigo. Mas Deus diz, sim, filha, vai. Porque a unção do Senhor é sobre ti. E eu sou obediente à palavra do Senhor, que Ele tem me dado, para permanecer. Que eu sou realmente usada por Deus na vida daqueles jovens na Jocum. Vamos juntos, irmãos, continuar juntos. Amém? Amém. Obrigado por sua palavra, Josiane. Nós temos muita alegria no ministério e na vida da Josi, porque é muito evidente o crescimento que Deus tem operado na sua vida. E se uma coisa alegra o coração do pastor e do ministério metodista aqui, é que a Josi mostra-se frutífera e ela continua ligada à igreja local. A Josi sempre que pode está na sua casa, aqui no seu culto. Nós vemos isso, não somente nos cultos de domingo. E isso é uma bênção, um grande testemunho de que a igreja é assim. A igreja vai e a igreja mantém-se unida em nome do Senhor Jesus. Também queria ouvir o José Roberto. Eu vou chamar só o José Roberto, não vou chamar os missionários que foram ao Peru, porque todo mundo falou, Zé, só falta você. E foi um pedido particular, para que ele possa compartilhar um pouquinho do que ele experimentou na sua viagem missionária ao Peru. Bom, eu estive nessa comissão que da igreja enviou para o Peru, e o que eu posso dizer da viagem do Peru é que às vezes nós sentimos aqui na igreja, não sei se acontece com todo mundo, mas às vezes você sente um pouco preparado para certas coisas,
E isso daí atrapalha, né? Quando você quer, às vezes, fazer um trabalho e você mesmo se julga não muito competente para fazer o trabalho, quando é para a igreja. E eu posso dizer para vocês que quando a gente está num trabalho desse, a gente percebe que nós somos muito competentes, que Deus tem preparado muito a igreja metodista para ir em todos os lugares. E lá foi um exemplo prático disso. A gente pode perceber que o nosso povo tem essa educação metodista que começa nas escolinhas, né, com as crianças. E quando você chega na fase adulta, você de fato está preparado para ensinar pessoas. E quando você chega num país igual aquele do Peru, que é um país carente, né, como a irmã disse aí, um país carente da palavra de Deus, e tem pessoas que estão no começo, ou nem nunca começou, nunca teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então a gente se sente muito fortalecido quanto a isso aí. E nós tivemos lá, e o pessoal, quando estava no ônibus, estava pregando a palavra de Deus, quando estava no trem, estava pregando a palavra de Deus. Nós estivemos lá no Machu Picchu, e tem um trecho de ônibus, de trem, de van, e todo esse período nós estávamos, ou o pessoal estava cantarolando, ou estava falando da palavra de Deus, e a gente sentiu assim que as pessoas estão muito atentas quando alguém está falando para eles da palavra de Deus. Além dos 2 encontros que fizemos lá, Encontro com Deus, foi 2 finais de semana, e foi muito frutífero também. Agora, uma outra coisa que é muito importante ressaltar, que quem se propõe aí num trabalho desse, e vai com o coração aberto mesmo, não vai só assim no título de passeio, para conhecer um país diferente e tal, e vai para trabalho mesmo, ele não só faz as pessoas também, a diferença na vida das pessoas, do ambiente onde ele está, mas que ele vem muito mais forte, né? Ele cresce também, cresce muito. E isso aconteceu comigo, eu tive experiência lá, todo momento eu tive experiência, e posso contar uma delas, que uma vez a gente crê, a gente fala, né? Quando uma pessoa vem colocar um problema para você, e a primeira coisa que você faz é falar, vamos orar, né? Você já orou hoje? Você tem orado por esse problema que você está tendo? E muitas vezes a gente fala isso, utiliza esse discurso, mas às vezes nós mesmos não cremos tanto no poder da oração, às vezes, né? Usamos isso daí como um chavão, assim, tal, como um começo de conversa, mas não cremos tanto no poder da oração. E isso já aconteceu em outros momentos na minha vida e tal, que a gente vai crescendo com isso. Mas, e lá nós estávamos indo no 2º encontro, e eram de Lima até esse local, dava 3 horas de ônibus. E numa noite anterior, na quinta-feira, eu estava junto com outro garoto lá, que o nosso aposento era em cima da igreja de Lima, e a cozinha ficava embaixo. E nesse momento, eu estava conversando lá, todo mundo foi dormir, e eu fiquei conversando com esse garoto lá. E era um momento assim de uma conversa, e a conversa foi para um lado assim de murmuração, um pouco de murmuração, assim e tal, e meio aconselhamento para o garoto, e meio murmuração. E eu senti que eu não estava feliz falando aquilo, talvez assim ficou me incomodado e tal. E na viagem que eu fiz no dia seguinte, na sexta-feira, que ia começar outro encontro lá, e era um trecho assim de 3 horas de ônibus, e quando eu estava nessa viagem, e eu sofria muito com uma dor assim nas costas, e me incomodava muito, e eu dormia, quando acordava, eu não conseguia virar o pescoço, assim tal, e com dor no pé, que nunca tenho dor no pé, e estava aquela dor horrível, e eu desci do ônibus e falei para o pastor, ô pastor Ismael, eu estou com uma dor, rapaz, e eu estou ruim, eu estou mal, precisamos ver uma clínica, um hospital aqui, porque eu não estou bem mesmo. E o pastor Ismael falou assim, não, vem cá, vamos orar. Eu falei, é isso mesmo, vamos orar. E eu falei para ele, eu já sei por que é essa dor.
Eu falei para ele. Eu já sei por que é. Ontem eu estava conversando coisas que eu não devia e tal, e eu sei que é isso. E o inimigo me pegou aqui. E tal, e o pastor Ismael começou a orar. E o pastor Ismael começou a orar ali na rodoviária, naquela muvuca de gente e tal, coisa ali e tal. E foi como se estivesse tirando com a mão. Como se estivesse tirando com a mão. Isso para mim foi uma experiência assim, única, porque eu estava atento a Deus, eu estava atento à voz de Deus, eu estava atento às coisas que estavam acontecendo, eu estava atento à nossa finalidade ali, o motivo pelo qual nós estávamos ali no Peru, e o inimigo estava furioso com essa situação. Então eu estava atento a isso, e eu entendi que naquele momento ali o poder da oração é fatal, né? Quando você está orando em nome de Jesus, as coisas acontecem. Então, além disso, outra experiência que eu tive, assim, que foi para o meu crescimento. Isso daí foi para o meu crescimento. Então, eu disse, se você tiver uma oportunidade, num convite desse, ou não tiver convite, mas que venha até o pastor e coloque à disposição para um trabalho desse, que você também vai crescer, se você estiver procurando isso daí. Você vai crescer, a igreja vai crescer com isso também, e para honra e glória, né? Não é para eu chegar aqui e falar, porque eu nem gosto de vir aqui ficar falando essas coisas, porque dá a impressão que você está querendo se promover, não é nada disso, mas a igreja cresce com isso, porque eu cresci também com testemunho de pessoas que estiveram aqui na igreja falando da tua história, do que Deus tem feito na sua vida, e eu creio que vocês também crescem com isso também. Amém, igreja? Obrigado aos nossos missionários. Quem sabe daqui uns dias você vem aqui falar, contar a tua história também, você que está ouvindo aí. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós leremos a partir do verso 11. Vamos colocar em pé, para a gente descansar de ficar sentado. Isto, sempre com reverência, né? Sentado ou em pé, com reverência, com atenção à palavra do Senhor. Eu estou lendo na linguagem de hoje, preste atenção. Atos 19, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, nos lenços, nos aventais, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando e vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote, era o sumo sacerdote. Mas certa vez, quando um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham
e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos ter um tempo de clamor agora. Por favor, que você comece a orar pedindo direção e graça do Senhor Jesus para a sua vida. Peça que o Espírito Santo fale com você. Oh Deus. Vamos orar, igreja, vamos orar. Comece a clamar ao Senhor. Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, vem neste lugar, vem fazer maravilhas neste lugar, Senhor. Nós precisamos da Tua voz. Fala com o Teu povo, Senhor. Sacia a sede do Teu povo. Vem de forma sobrenatural, Senhor, falar com aquele que tem questionamentos, que tem dúvidas. Nós sabemos, Pai amado, que só o Senhor para nos convencer, só o Senhor para fazer com que mudemos de opinião e de caminho. Oh Deus querido, às vezes as circunstâncias nos levam para perto de Ti, mas Senhor Jesus, quando passam as circunstâncias, quando passam as tempestades, já nos afastamos também. Por isso nós precisamos de revelação, de entendimento. Precisamos ouvir a voz do Senhor falando de forma específica, Pai querido. Em nome de Jesus, nós clamamos, temos diante de nós a Tua palavra, temos verdade revelada, temos, Senhor, o Teu amor falando as nossas vidas. Age, Deus, de forma sobrenatural neste lugar. Nós precisamos disso. Não permita, Senhor, que a Tua igreja seja, ó Deus, erguida, consolidada e mantida em cima de conhecimentos e estratégias humanas. Senhor, nós queremos nos manter, Senhor, na comunhão contigo, na comunhão com o Teu poder, na comunhão com o Teu Espírito. Nós queremos nos manter sempre fiéis ao Evangelho da cruz, ao Evangelho que é loucura para aqueles que não entendem, mas que é vida para aqueles que estão experimentando, Pai amado, a graça do Senhor. Nós precisamos de Ti, nós clamamos na hora da reflexão da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Esse mesmo propósito e atitude de buscar ouvir a voz de Deus, buscar ouvir a voz de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo é uma figura e tanto, uma pessoa inteligentíssima, falava diversas línguas, dominava o entendimento da cultura do seu povo, das suas raízes. Era alguém que tinha domínio quando se falava de judaísmo, de lei, quando se falava da Torá, quando se falava da história de Israel. Ele era alguém que destruía por seu conhecimento, e não somente conhecimento de saber o endereço onde estão as histórias, em que livro estão escritos os fatos, mas na habilidade de entender os fatos para a sua prática religiosa, pois ele era um judeu roxo, legalista, fariseu, o partido político religioso mais severo, os fariseus dentro do judaísmo. Não somente era um judeu de carteirinha, doutrinado, discipulado aos pés de Gamaliel, ele também era cidadão romano,
e também dentro do que Roma era, do que o Império Romano era e existia, ele era alguém que dominava e destruía no seu conhecimento da língua, dos costumes, das leis, do comportamento social, do comportamento político. Certa vez ele leva uma surra daquelas, né? E daí os soldados romanos, depois de bater nele, né? Ele fala assim: você está livre. Daí ele fala assim: olha, seguinte, vocês bateram num cara romano, não de nascimento, mas por direito, e vocês fizeram isso sem julgamento. Então ele vai argumentando com a lei de Roma, com a lei do império, e fala assim: o que vocês fizeram não foi legal. Não é somente de não foi bacana, não foi legal, foi ilegal, e vocês estão me soltando, e não vai ser assim, né? Porque está contra a lei, contra a organização de vocês. Então Paulo era esta figura que dominava também ali as questões do império predominante deste tempo. Não bastasse isso, ele também é aquele que entende da cultura grega, da língua grega, da língua que foi escrita no Novo Testamento, e ele se movia muito bem entre os pensadores da Grécia. Em Coríntios nós temos uma narrativa de quando ele está pregando na Grécia, e ele vai lá no lugar das discussões públicas dos filósofos, e ele então discute a altura daquele povo. Então ele era alguém daqueles que eu queria ser quando eu crescer, né? Inteligentíssimo, habilidoso, conhecedor, poliglota. Mas certo dia ele encontra-se com Jesus. Jesus encontra ele. E quando Jesus encontra Paulo no caminho para Damasco, ele estava indo com muita firmeza praticar as suas convicções religiosas, perseguindo então o que chamava de a seita dos cristãos, a seita dos do caminho, e ele tem uma experiência pessoal com Jesus. E a partir da sua experiência pessoal com Jesus, ele passa de perseguidor a perseguido. E ele começa a ser um discípulo de Jesus que tem sede por conhecer a Jesus, por conhecer o seu poder, por conhecer a unção do ministério do Senhor Jesus, a unção dos cristãos. E neste texto de Atos capítulo 19, nós temos mais uma evidência, um momento da ação, do ministério do apóstolo Paulo, em que a atitude dele faz parecer para mim e para você que o ministério seja um negócio muito fácil. A habilidade com que ele lida com a palavra e com que ele se move na unção e no poder, faz com que as coisas do ministério sejam assim, aparentemente muito fáceis. E ele estava num tempo da sua vida e da sua unção, que onde ele chegava, o peso da ação, o peso da unção, o peso da presença do Espírito Santo na vida dele era perceptível para as outras pessoas. É impressionante a narrativa do versículo 11, que diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio do apóstolo Paulo, de tal forma, versículo 12, que até uma prática que hoje se tornou uma prática um tanto quanto estranha, e aqui está a base bíblica para essa prática, de pessoas pegar lá a camiseta que o apóstolo Paulo usou para dar aula, para pregar, ou para usar durante o dia, e fala assim: Paulo, não lava não, me dá sua camiseta aqui. Ele pega a camiseta e levava lá onde tinha o doente, e o doente era curado. Naturalmente, nem a camiseta, nem os aventais,
nem os objetos pessoais dele eram cheios de unção, mas havia tamanha unção na vida deste homem, um peso de unção na vida deste homem, que onde ele chegava, Deus se manifestava em sabedoria ensinando, se manifestava em poder curando, se manifestava em força espiritual libertando vidas. E quando olhamos para a figura do apóstolo Paulo, lembramos que esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Profecia do livro de Joel, lembrada por Pedro logo depois do Pentecostes, de que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. É da vontade de Deus que você não somente seja influenciado pelo Espírito Santo, de que você não somente seja a habitação do Espírito Santo no seu coração, mas é da vontade de Deus que você seja cheio e transbordante da presença e da pessoa do Espírito Santo. Queridos, quando nós olhamos para algumas vitórias espirituais, e especialmente no testemunho que nós temos narrado aqui em Atos 19, algumas pessoas podem olhar o formato, olhar o modelo, olhar o comportamento e dizer assim, do jeito que Paulo está fazendo, eu também faço. É fácil de fazer. E este foi o equívoco que os filhos de Seva, os filhos de um sumo sacerdote, homens de dentro de uma igreja, trazendo aqui para a nossa realidade, a igreja deles é a sinagoga, o templo, mas pessoas acostumadas a palavras religiosas, pessoas habituadas a cânticos, pessoas habituadas à rotina da igreja, quando viram o apóstolo Paulo se movendo num poder maior do que eles já conheciam, e eles com aquela cultura, com aquela mentalidade já religiosa, eles olharam para as estratégias, para as dicas que o apóstolo Paulo dava e pensaram que se imitassem o apóstolo Paulo, eles também teriam êxito. E queridos irmãos e irmãs, quando se fala de peso de unção, a última coisa que vai valer, que vai te ajudar, é imitar alguém que tenha unção. Imitar o externo, imitar o comportamento, imitar as atitudes. Quando você olha para alguém que é maduro na fé, a Bíblia fala assim, seja imitador desta pessoa, mas em que você tem que ser imitador? Na busca, você tem que ser imitador no caráter, você tem que ser imitador naquilo que é essencial, daquilo que levou aquelas pessoas à maturidade e à vitória. O autor de Hebreus diz assim, imitai aqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Os filhos de Seva pensaram que em 20 minutos poderiam obter aquilo que Paulo levou 20 anos para conquistar. Eles pensaram que pela imitação comportamental poderiam conquistar aquilo que para Paulo foi uma experiência pessoal. Preste atenção nisso. Você precisa ter experiência pessoal com o seu Deus, experiência com o Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer a voz do Deus que fala contigo. Isso tem que ser íntimo daquele que quer ser cheio do Espírito Santo. 7 eram os filhos de Seva, e é impressionante como que quando há unção, maior número não significa maior poder. Tamanho
de igreja, volume do som, coisas que impressionam como bandas, organizações, templos e estrutura, não substituem o peso da unção. Maior número não necessariamente significa maior poder. E na experiência destes homens, nós precisamos entender que uma coisa óbvia vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O inimigo vai confrontar aqueles que fingem. Um dia o inimigo vai falar: escuta, quem são vocês? Quem são vocês? Nós estamos te expulsando, demôniozinho. Nós estamos te expulsando em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então o endemoniado tira uma listinha e fala assim: puxa, a minha lista é grande aqui, mas o nome de vocês não está aqui. Quem são vocês? De onde vem essa autoridade? Com qual base, com que tipo de argumento, com que autoridade vocês vêm nos confrontar? E então, queridos irmãos e irmãs, há algumas palavras que você precisa ter na ponta da língua para poder responder, e não pode ser teoria. Quando o inimigo vem perguntar quem são vocês, você precisa ter consciência de que Satanás sabe quem você é. Nós precisamos resistir a ele, em nome de Jesus, com reações que realmente evidenciem quem nós somos. Quem você é? Eu sou santo, porque o Senhor Jesus me santificou. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu sou salvo pela graça. Eu sou amado do Criador, a ponto dele querer me chamar de filho. Eu sou amado do meu Pai. Eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Que tipo de respostas você poderá dar? Que tipo de reações você poderá ter quando você for confrontado? Quem é você para tentar fazer alguma coisa em nome de Jesus ou em nome de Paulo? Eles eu sei, eles eu respeito, a eles eu me submeto, mas você quem é? Nós não podemos querer fazer a obra de Deus na força do nosso braço. Uma das experiências, um dos testemunhos bíblicos desta realidade é dos irmãos da Galácia. A carta escrita aos Gálatas vai confrontá-los dizendo assim: olha, vocês começaram também, aceitaram Jesus, receberam o evangelho da graça, mas agora vocês estão tentando aperfeiçoar a si mesmos, segundo o conhecimento, segundo a lei, segundo o esforço de vocês. Qual é a relação de intimidade? Qual é a profundidade da tua relação com o Espírito Santo de Deus? Querido, eu tenho de algumas formas batido e confrontado e falado à igreja de que nós precisamos fugir de toda a forma de religiosidade, porque a religiosidade não opera o aperfeiçoamento. O frequentar a igreja não faz de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Há uma vontade de Deus de encher você de uma unção tamanha que faça com que a tua presença em qualquer lugar possa fazer diferença.
Há um desejo de Deus de te encher do Espírito Santo, de tal forma que, se você se aproximar de alguém que está endemoniado, você vai provocar reações naquela pessoa, você vai provocar reações naquele demônio. Há uma vontade de Deus de fazer de você uma testemunha viva deste evangelho que é vivo, mas preste atenção, você não será aperfeiçoado, você não crescerá numa unção maior, você não terá sobre a sua cabeça esse peso de unção, se você assimilar uma rotina de religiosidade. A religiosidade é aquele comportamento costumeiro. Eu venho na igreja que eu estou acostumado, eu gosto do culto do jeito que eu estou acostumado, eu gosto de uma mensagem que venha da forma que me agrada. Queridos, nós podemos olhar para o exemplo de Israel e ver que o costume, o hábito, os afastou da presença e da pessoa do Deus vivo. E se você quer uma dica, se você quer alguma coisa que te faça discernir quando que você está sendo religioso ou quando que você está sendo um crente fiel e que busca a pessoa e a presença de Deus, verifique se o teu relacionamento com Deus, ele está vinculado a alguém ou a uma organização, porque a nossa fé, ela é o relacionamento com uma pessoa, com Jesus, com o nosso Senhor. E relacionamento com pessoa é diferente de relacionamento com uma organização. A igreja tem que ter a sua organização, o culto aqui tem que ter horário para começar, não é verdade? E de preferência, se quando possível, nós precisamos também ter horário para acabar, nós queremos ter essa organização. A igreja é uma instituição pública, dentro de uma sociedade, e dentro dessa sociedade, nós prestamos contas. Se um auditor da Receita Federal fizer uma visita ao culto e falar assim, olha, amanhã eu venho para ver não o culto, mas para ver as contas, será bem-vindo, poderá ver as contas, poderá ver as notas, poderá ver a contabilidade, porque esta igreja também é uma igreja organizada, é uma instituição, mas o relacionamento com Deus não é o relacionamento com a instituição, é um relacionamento de comprometimento com uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus, e na nossa rotina é a vida no Espírito. É o Espírito Santo caminhando com você, é você conversando com Ele e ouvindo dEle. Qual foi a última instrução que você ouviu do Espírito Santo? O que esta instrução te levou a fazer? Querido, se você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, através de um sermão, de uma leitura bíblica, às vezes no íntimo do seu coração, se você não ouve essa voz, cuidado! Muito cuidado, porque nós nos acostumamos com a rotina social da igreja, é uma rotina deliciosa. Eu amo este lugar, eu amo a companhia dos irmãos, o pessoal sabe disso, a Mara, nossa secretária, sabe disso, né? Eu fico no meu escritório até dia de folga, né, Mara? Estou meio aí, se a Fabiana está ocupada, as crianças estão na escola, eu fico no meu escritório, vou ler um livro, eu gosto daqui, é fácil gostar daqui, é fácil gostar da igreja, querido, mas o Deus não quer que você goste da sua igreja, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo e sirva a Ele aqui na igreja e aonde quer que Ele permitir que você vá. Em Cusco, no Peru, na Dinamarca ou em qualquer lugar que você vai, você precisa relacionar-se com Deus, e na relação com Deus, Deus fala com você. Ao olhar para a vida de Paulo, da mente brilhante que tinha esse sujeito, nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, Deus, se eu posso desejar ter um ministério eficaz como este, se o Senhor
deseja e quer que o peso da unção que esteve sobre a cabeça desse homem esteja sobre a minha também. Eu quero. Somente um ministério baseado no poder, ele vai trazer os resultados que Paulo experimentou nesta empreitada missionária. Havia em Éfeso um templo, e esse templo era o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. E esta deusa, com um desenho bem minúsculo, bem pequenininho, né, mesmo, ela era um centro não somente de fé e de peregrinação, mas também fez de Éfeso um lugar cuja cultura religiosa fosse uma fonte de renda. Então, tão logo a Diana dos Efésios começou a ficar mais famosa, o povo começou a peregrinar para lá. E as pessoas que habitavam nesta região começaram a confeccionar imagens da Diana dos Efésios. Se você quiser saber como é essa imagem, vai no Google, clica lá, imagens, e coloca Diana dos Efésios, você vai ver mais ou menos alguns rascunhos e rabiscos da história. A internet é uma benção, né? Use como bênção, não deixe ser maldição na sua vida, né? Diana dos Efésios. E aquilo trazia uma grande fonte de lucro e de renda para aquele povo. De tal forma que aquele povo era realmente um povo religioso. E num certo momento, quando Paulo começa a confrontar a idolatria naquele lugar, o povo começa a gritar: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, a ponto de ficarem 2 horas berrando. E tinha gente que estava berrando esta frase e nem sabia por quê, nem sabia como é que aquele negócio tinha começado. E Paulo e Barnabé, não conseguiam mais falar, não conseguiam mais pregar, mas havia sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo um peso de unção, e ele continuou naquele lugar, e ele continuou ministrando, e ele continuou pregando. Não um evangelho que convence as pessoas por causa do intelecto e da argumentação, mas um evangelho que é acompanhado de sinais e de poder. E aquelas pessoas começaram a se convencer de que o Deus pregado pelo apóstolo Paulo é o único Deus. Começou a cair sobre aquelas pessoas um entendimento que o profeta Isaías fala que é um entendimento que um pouco de reflexão já basta para as pessoas inteligentes chegarem a esta conclusão. Como é que eu posso, profeta Isaías argumentando, como é que eu posso ir até a floresta, derrubar uma árvore, trazer a madeira desta árvore para minha casa, cortar em torinhas esta árvore e pegar um pedaço, uma destas torinhas e esculpir nela uma imagem. E daí eu coloco num lugar especial na minha casa ou na minha comunidade e me ajoelho diante dela, dizendo: esta imagem é a imagem do meu Deus. O profeta Isaías pergunta: será que a pessoa que está vendo, fazendo isso, não reflete
que o resto da madeira, ele faz fogo, e no fogo ele cozinha um feijão, e no feijão ele coloca uma misturinha para o feijão ficar mais gostoso. Será que a pessoa não reflete que o Deus diante do qual ela está prostrado é o mesmo, é do mesmo teor, é da mesma substância, é da mesma essência que cozinhou o seu alimento, do qual ele se fartou? Assim Deus olha para Israel dizendo que Deus tem nojo daquela idolatria e daquelas peregrinações, porque Ele olha para aquela prática religiosa e diz que aquela prática religiosa não traz, não ajuda, não coopera para que as pessoas sejam mais parecidas com Deus, ou na linguagem da reflexão desta noite, tenham sobre a sua cabeça o peso da unção, da presença e da pessoa do Espírito Santo. O ministério e a pregação de Paulo vai mexendo com aquela cidade, a tal ponto de muitas pessoas se converterem. E muitos daqueles que praticavam a feitiçaria, versículo 19, muitos daqueles que praticavam a idolatria, trouxeram, entre tantas coisas da Diana dos Efésios, trouxeram material, colocaram diante de um lugar público e destruíram aquele material. Não fizeram caso do preço, não fizeram caso do valor, o que eles queriam era servir ao Deus vivo. Se eu posso resumir esta mensagem para que seja mais fácil de memorizar e de até mesmo praticá-la, eu diria em primeiro lugar que esse peso de unção que estava sobre a vida de Paulo está disponível para cada um de nós. E que você pode perseguir, que você pode desejar, que aliás, irmãos e irmãs, desejar, querer e ir em direção a esse encher-se do Espírito, vai cooperar 100% com aquilo que Deus está desejando fazer em você. Eu vou repetir porque isso é interessante de assimilarmos. Quando você diz assim, Deus, eu vou tomar uma decisão, então eu vou buscar na palavra e vou buscar a orientação das pessoas mais experientes, porque eu quero ser cheio do Espírito. Quando alguém toma essa decisão, ele acerta em cheio naquilo que Deus de lá para cá está tentando fazer com a sua vida. Alguma coisa vai acontecer se você e Deus concordarem em fazer isto. Alguma coisa vai acontecer. A segunda realidade que eu destaco para a nossa consolidação, para ficar na nossa mente, tem um pouco a ver de uma lei do Antigo Testamento, uma lei do Antigo Testamento, um ditadozinho da nossa vovó, é um versículo bíblico também, e é uma lição dos filhos de Seva. A palavra de Deus diz, para não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão. Esta é uma lei do Antigo Testamento, e é uma lei que diz respeito à santidade do nome de Deus, o nome Iavé. A nossa vovó, talvez a sua, dizia também que não presta ficar falando no nome de Deus,
em brincadeiras, em bobagens, em conversas fúteis e tolas. Talvez você já tenha ouvido isso. E os filhos de Seva vêm me ensinar que não é bacana, que não é legal ficar fazendo uso do nome de Jesus sem ter a noção de quem Jesus é. De usar o nome de Jesus sem ter a curiosidade de saber quem Jesus é. De achar que o nome de Jesus, que a oração em nome de Jesus é uma receita de bênção, ignorando a pessoa, o caráter, a obra, o ministério, o sacrifício, ou seja, quem Jesus é. Os filhos de Seva me ensinam isso, porque eles acharam que o nome de Jesus era místico. Eles acharam que o nome de Jesus, que a gente gosta de cantar, né? O nome de Jesus é poderoso, né? Nós cantamos, e muitas canções nós cantamos, do nome, do poder, da autoridade de Jesus. Mas os filhos de Seva pensaram que havia uma mística no nome. Que o jargão em nome de Jesus era estratégia, porque eu vi que funcionou na vida de alguém. O que eles ignoravam era a pessoa, e o ministério, e o amor que é conhecido na vida, na obra, na ação de Jesus. Você pode e deve buscar ser cheio do Espírito Santo. E você pode e deve usar o nome de Jesus, não ignorando que o nome de Jesus não é um negócio místico. Jesus é poderoso. O ser por inteiro de Jesus transforma as nossas vidas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam numa só pessoa para abençoar as nossas vidas. Você quer viver neste peso de unção? Você quer usar o nome de Jesus de tal forma que ele funcione? Você quer ter uma vida de relacionamento com Deus, dizendo: Deus, eu quero ver os resultados. Eu não consigo admitir que o crente seja diferente do resto do mundo, né? Qualquer empresa que não está dando resultado, fecha. Se o professor dá aula e não dá resultado, os alunos não aprendem, demite o professor. Tudo que não dá resultado nessa vida, a gente descarta. E de repente tem gente que está vivendo com um Deus que não é eficaz, cuja palavra não funciona. Mas acha que é assim, querido, não é assim. A vida nos ensina e nos desafia a vivermos um evangelho transformador. Esse é o convite da palavra do Senhor nesta noite para a sua igreja. Coloque-se em pé, vamos orar. Quando começamos a ministrar a palavra nesta noite, nós convidamos você a orar dizendo: Deus, fala comigo. Fala comigo. E se de alguma forma Deus falou contigo, se numa frase Deus falou contigo, se em algo que o pastor não disse, mas você sentiu no coração, se em algum aspecto Deus falou contigo, esta é a hora de você reagir e dizer: Deus, com base no que o Senhor falou, eu vou agir. Fecha os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Se há algo muito específico, se Deus falou contigo de uma forma específica, fale com Ele agora, nisso que é específico, em nome do Senhor Jesus. Se você se sentiu provocado, quando perguntamos se você já ouviu a voz do Espírito Santo, diga: Senhor, é nisso, o Senhor me provocou,
o Senhor me provocou, me senti provocado, eu quero ouvir a tua voz. É nisso, é a partir disso, é nesta direção que eu vou caminhar. Se você se sentiu provocado quando nós comparamos uma vida de fé a uma vida de religiosidade, é nesta direção. Qual é a direção? No que o Senhor falou contigo. Ministra, Senhor, nas nossas reações, Pai querido. Não queremos agora diante do Senhor ficar fazendo promessas, mas nós queremos é tomar decisões. Senhor Jesus, eu não quero ser domingueiro. Eu quero te ouvir todos os dias. Senhor, há realidades na minha vida que precisam ser transformadas em nome de Jesus. E eu quero experimentar este poder, o poder do nome de Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso. O Senhor é o mesmo. Os milagres da Bíblia são milagres dos nossos dias. As dificuldades daquele povo também são as nossas dificuldades. Por isso, move-se neste lugar, Senhor, trazendo direção nas decisões que o teu povo toma, pois nós queremos caminhar contigo. Queremos, Pai amado, viver debaixo do peso desta unção que despedaça todo jugo. Querido Deus, nosso Pai de amor, nós clamamos que o Senhor encha o teu povo da verdade, da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome do Jesus que experimentamos, em nome do Jesus que já conhecemos, faz milagres no meio do teu povo. Aleluias, aleluias, amém. Graças a Deus, que coisa boa é a presença do Senhor e a reflexão na sua palavra. Nós vamos ter o nosso tempo de intercessão. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão enfermas e que estão aqui para que venham à frente, para que possamos orar impondo as mãos por você. Por favor, você que está com uma enfermidade, venha para cá para nós orarmos contigo. Nós vamos nos lembrar do Pedro Lucas, filho do Tiago. Tem um aninho já? Não tem, né? Não tem um aninho, ele está com pneumonia e a família está bem aflita. Vamos orar por ele, está ali no Pequeno Príncipe internado. Também temos orado por outras pessoas que estão no hospital, seu Joãozinho, nosso irmão Itelvino, nossa irmã Nair. Vamos orar por estas vidas. Tem ninguém doente hoje aqui? Não? Ah, bom. Vem para cá, você que está doente, nós vamos ungir. Pastor Ednei, nos ajuda aqui, por favor. Vamos orar, ungir a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está com dor, você que está com, especificamente na saúde, tá? Talvez você queira orar, pastor, eu quero orar por alguém, posso ir na frente? Vem aqui na frente, tá? Vem aqui na frente representar alguém, você vai receber a unção por alguém que não está aqui. Oh, Jesus querido, amém? Você crê no Deus da Bíblia? Nós acabamos de ler um texto que fala de milagres, e que fala que não poucos, e não milagres pequenos, milagres extraordinários aconteciam no meio do povo de Deus. Você que está no banco agora, levante as suas mãos e vamos clamar.
Vamos clamar, é o clamor do povo de Deus, é o clamor. É o clamor, levante a sua voz, comece a interceder. Diga a Deus, a partir de agora eu quero viver o peso desta unção. Por isso usa o levantar das minhas mãos. Se você vai lembrando de nomes, de pessoas, apresente estas pessoas agora para o Senhor, dizendo: Senhor, vai curando estas pessoas, vai curando estas vidas. Vai curando, Senhor, oh Deus, fazendo milagres, te revelando. Pai amado, nós percebemos na Tua palavra que o ministério de poder é o ministério que faz com que o império da idolatria seja desbaratado. Por isso agora, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, ó Deus, e aqui muitas situações de dor, de enfermidade, de angústia, de hospital, de medicamento, ó Deus, de pessoas desenganadas pelos médicos, de pessoas com enfermidades físicas, de pessoas com enfermidades emocionais que têm somatizado, pessoas com espírito de enfermidade, cuja seta de Satanás tem tentado tirar a bênção da saúde. Nós resistimos. Nós resistimos. Nossa ação neste altar é uma ação de resistência, de fé no Deus que pode todas as coisas. Nós resistimos em nome do Senhor Jesus, de uma forma muito especial. As vidas que estão aqui representando pessoas que estão longe, envia o anjo do Senhor, envia o anjo da cura. Envia o anjo da cura, Senhor. Oh Deus querido, no levantar das nossas mãos nós unimos a nossa fé. Nós unimos a nossa fé, Senhor. Nós unimos a fé do Teu povo. É uma família, a família metodista clamando, Senhor. Alcança aquele que está longe. Se alguém está, Senhor, nesta hora ouvindo pela internet o culto, e está com dor, está com angústia, está com opressão, nós clamamos, nós nos unimos a estas pessoas para declarar a bênção do Senhor e da Tua palavra. Lembramos do Pedro Lucas, Senhor, e agradecemos ao Senhor pelo livramento e pelo favor do Senhor àquela criança. Unimos a nossa fé, a fé do Tiago, da Sila e de todos os familiares, dizendo: venha a vida do Senhor sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos voltar para os nossos lugares e, como sinal de gratidão, eu convido a igreja a aplaudir ao Senhor nesta hora. Deus os abençoe. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, meu querido, por mais 2 minutos, por favor. O Renato está aqui, tem um recado, Renato? Aqui. Eu peguei a cola errada, deixa eu pegar o boletim. Eu fui convocado, na verdade, para dar um aviso do encontrão, o encontrão da igreja. Na verdade, esse encontro, ele tem iniciativa do Ministério de Família, mas não é um encontro do Ministério de Família, é um encontro de toda a igreja. E todos os ministérios estão envolvidos neste encontro. E pediram para eu convidar, quase convocar vocês para participar desse encontro, né? A presença confirmada do pastor Éder, né? O pastor amigo nosso, que já esteve aqui na igreja, bem conhecido, pastor Éder de Araponga, sua esposa e sua filha, e vão estar ministrando para todas as pessoas. Então, temos atividades especiais para casais, para solteiros,
para jovens casados, para crianças, para juvenis, para os irmãos da terceira idade, da melhor idade, né? Os irmãos que ainda não casaram, que querem casar, também vai ter programação especial para vocês. Oportunidade de casar, né? Então, é um encontro para toda a igreja, né? E é um valor simbólico de R$190, né, que podem ser parcelados. E o Edson pediu para avisar a igreja que está errado aqui o valor no boletim. Crianças até 4 anos estão isentas, e crianças de 4 a 11 anos, aqui no boletim pagam 85, na verdade paga R$95, tá? Então, só para corrigir aí. Então, será o encontro nos dias 24 e 26 de agosto, no Sesc Caiobá, tá? Tem a praia em frente lá, acho que nesse frio, né, bem aconchegante, né? Vai ser bem interessante todo mundo participar desse encontro. Que Deus abençoe vocês. Queridos, dia 30, de novo, né, o nosso aviso dia 30, vai ser o curso tridistrital do nosso Ministério de Ensino, e esse curso contará com a participação do Bispo João Carlos, pastor Josadaque Lima, e pelo menos mais meia dúzia de outros treinadores. Olha lá, Vânia Saquiama, Leda Cassione, Cleverson Cunha, Wilton Cabral, representante dos professores que está aqui, né, Wilton? Isso aí. Esse curso vai ser muito interessante para você que quer aprender a ensinar a Bíblia. Então, você não, pastor, eu não dou aula em nenhuma turma, eu só gosto de estudar a Bíblia para mim mesmo. Já é um bom começo, você pode participar, vai ser muito edificante, vai ser muito prático. Nós vamos receber ferramentas para a confecção de estudos bíblicos, sábado, dia 30, o dia inteirinho, você precisa fazer. Tem uma data final para fazer a inscrição, né? Até quarta-feira, tá bom? Vamos receber a bênção, vamos ficar em pé, graças a Deus, que coisa boa estarmos juntos, né? Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e a presença, o peso da unção do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, desde hoje para todo sempre. Amém e amém. Não vá para casa sem antes abraçar algumas pessoas, desejando uma boa semana, desejando a paz de Deus.